Senhor, estamos dando início ao nosso programa das 15 horas. Hoje nós temos o nosso tema, que é o mesmo, o Senhor Jesus revelado no livro de Apocalipse. O assunto, o conhecimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar Apocalipse capítulo 13 e 14. Hoje nós estamos com a família. Nós temos o Sr. Robson, pai do Fabrício, de igrejas diferentes, localidades diferentes, mas eu queria que você se apresentasse. Meu nome é Robson Vasconcelos, eu congrego na igreja de Jardim Paulista, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Isso. Fabrício? Eu sou Fabrício Vasconcelos, estamos diácono lá na igreja de Monte Azul, Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastor Jorge Lima. Isso, 2 diáconos, pai e filho, né? Isso é muito bom. Bem, a primeira pergunta diz o seguinte: ao ler Apocalipse capítulo 13, verso 8, quem são os adoradores do Senhor Jesus cujos nomes estão escritos no livro da vida? É importante isso, tá? A gente saber quais são os verdadeiros adoradores cujos nomes estão lá no livro da vida. Nós temos 3 vídeos. O obreiro Mateus Miranda, de São Gonçalo, o obreiro Cleiton Saraiva, de Aparecida de Goiânia, e a senhora Lenice, de Porto Seguro. Nós vamos assistir o vídeo e depois vamos voltar comentando o que eles falaram. Aqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso significa os que creram no sacrifício do Senhor Jesus na cruz como suficiente para a nossa salvação. Mas não só há um caminho, só há uma forma de chegarmos à eternidade, que é através do Senhor Jesus e sempre nos santificando, como diz em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. A paz do Senhor Jesus. Quando nós vimos para Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14, a Bíblia nos diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Todos aqueles que se esforçarem, todos aqueles que buscarem a santidade, ter um azeite de reserva na botija, esperando o noivo chegar, esses sim é que vão estar com seu nome no livro da vida. O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu um grande exemplo, que ia para o céu e vinha preparar os lugares, para onde ele estiver, nós estaremos também. Nos esforçarmos todos os dias, alcançaremos a eternidade. A todos a paz do Senhor. Aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso significa os que creram no sacrifício do Senhor Jesus na cruz como suficiente Salvador para a nossa salvação. Assim diz a palavra em Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos que habitaram sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Sr. Robson. Quem são os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, que os nomes estão no livro da vida? Isso é muito importante nós olharmos, porque o texto lido, ele está... É quase como uma contradição, né? Em que diz que adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos. Então nós vamos agora falar de quem está realmente escrito. Esse capítulo 13 do livro de Apocalipse, ele tem essa conotação. Ele fala também daqueles que resolveram não crer naquilo que é o sacrifício do sangue de Jesus. Então, eles preferiram adorar, no texto aqui, nós falamos da besta, mas nós queremos dizer que os adoradores são aqueles que creram e lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz, que foi a cruz do Calvário, com esse propósito, de verter o seu sangue para a purificação do pecado. E é tão interessante, né, porque fala de purificação e fala de santificação também. Então nós vemos aí que não ficou só ali na cruz, é o ato e o processo. Porque esse é o propósito, né? Porque diz que eles branquearam as suas vestes.
Então, a salvação ela é diária, né? O sangue de Jesus ele tem esse poder a cada dia nos redimir, nos perdoar dos pecados, nos redimir. Um renovo diário, né? Um renovo diário. Essa é a dinâmica, esse é o propósito. Então, o sangue de Jesus, os verdadeiros adoradores são esses. Foram aqueles que aceitaram, que reconheceram Jesus como o seu Salvador, que esse sangue é o sangue da remissão do pecado do homem, são esses os adoradores. E aqueles que não entenderam isso, que adoraram a besta, eles não têm o seu nome escrito no livro. Exato. E nós vamos ver, aí eu lembro sempre de um texto, né, até separei aqui, que você acho que vai ler, Isso. Mateus 25:34, 20 benditos de meu Pai. Completa pra gente. O texto diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo já existe um povo, um preparo, né? O reino já está preparado. E a frase que esse texto fala que eu gosto muito é: Vinde, benditos de meu Pai. Nós somos benditos quando nós adoramos ao Senhor e entendemos aquilo que o Senhor está para falar conosco. E tem vários outros textos, né, que a gente pode lembrar. Eu me lembro, o Fabrício depois vai entrar, sobre Esmirna. As pessoas, seu Robson, não sei se o senhor está lembrado, eles iam para dentro das arenas para morrer, Sim. prontos para morrer, adorando ao Senhor, mas eles estavam confiados na revelação que eles herdariam a eternidade. Então, é esse o grande contraponto. Né? É o sentimento. É o contraponto do não. Do não, exato. Do não. É isso que a gente tem que entender. Eu acho que essa questão, ela... Não pouparam suas vidas, mas eles já se sentiam um sentimento de vencer, de serem vencedores pelo sangue do Cordeiro. Vitorioso. É interessante. E eles venceram pelo, né? Em todos os programas nossos, eu sempre falo o seguinte, que imaginemos, não é? Seu Robson, a sua esposa, seus 2 filhos e neta, né? A neta e mais a nora. Sim. Todos ali prontos para entrar na arena. Mas glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. E quando o povo que estava na arquibancada vendo aquilo, os cânticos, eles aceitavam o seu Jesus. Exato. Pela fidelidade. Diz que quando eles estavam presos ali, né, eles cantavam e quem ouvia, né, e não era um canto de dor, mas era um canto daqueles que estavam já ouvindo, benditos, né? Era a verdadeira adoração. Né? Porque eles estavam ali realmente escutando seus nomes. Ali, né? Era a adoração já. Exato. Aí sim a gente entende, né, o que é estar com o nome escrito no livro da vida. Justo. É ter esse sentimento, né? Saber que vai morrer. Ele falou, é o ato e processo. O processo ali. Agora vamos voltar de novo e imaginar o rugido do leão com fome. Isso. E você cantando, glorificando ao Senhor. É esse o verdadeiro sentido de adorar ao Senhor. Não pouparam suas vidas, né? Não pouparam. E um deles falou o seguinte: sem santificação é impossível adorar a Deus. Nós precisamos estar sempre santificando, é o que o Senhor falou. Revendo o ato. Agora, o clareamento, o branqueamento tem um sentido. Exato. Que é o clamor permanente. Amém. Glória a Deus. Você sujou sua veste, clamou pelo sangue, volta lá atrás na cruz, Senhor, misericórdia, branqueou de novo, e amanhã outro problema, e outro branqueamento, até a eternidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas vamos lá, Fabrício. Eu acho que, né, os irmãos falaram, né, essa pergunta, ela é bem, quando a gente lê, e aí a gente vai para o texto e o texto fala os que não, né? Então a própria pergunta, ela cria 2 grupos, né? Ela separa em 2 grupos. Sim. E quando nós vamos ler lá, né, nós lemos o texto lá em Mateus, o final desse versículo de número 8 lá de Apocalipse 13 fala assim: os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aí a gente entende, né, tudo aquilo que Jesus ele veio a essa terra, né? Todo o projeto. Amém. Então toda vez que ele lançava uma palavra ou ele até operava uma cura, o que ele queria na verdade mostrar para o mundo é que ele era o Cordeiro de Deus. Então existia um plano, Deus da fundação do mundo. Tanto que quando João vai batizar, ele diz:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí é quando a gente entende isso, e aí trazendo para o nosso século presente, né, o que as pessoas elas tentam de alguma forma é substituir o Cordeiro. Mas a igreja fiel, a igreja que reconhece o Cordeiro, que sabe quem é o Cordeiro, entende o projeto que o Cordeiro tem preparado para nós, e são esses os que estão lavados e remidos. Esses são os verdadeiros adoradores. Porque sabiam que estavam nas arenas, queriam morrer, mas eles sabiam que o Cordeiro que morreu e ressuscitou, né, iria chamar eles pelos nomes. Né? Com certeza. Pelos nomes de cada um. É muito bom nós entendermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso nos dá diariamente a condição de estarmos glorificando ao Senhor por tudo. Ouvir a voz do céu, né? Como águias, como harpas, né? O pastor Gilson falou durante o Gilson e o Marcelo também falaram isso. E nós precisamos entender também, o Robson e o Fabrício, que a nossa vida é uma luta diária. Sim. Né? Na sua profissão, todos os dias são os embates, né? O adversário querendo tirar, e vamos voltar lá em Esmirna de novo, o leão está rugindo e você está tentando glorificar o Senhor, e o ato vem e você fala, poxa, eu tenho que ir. O processo não é esse, o processo de salvação é outro. Eu preciso lavar. E cada dia esse branqueamento, né? Eu acho muito interessante isso, esse branquear. Né? Saber que a nossa veste está limpa, remida, e nós estamos esperando somente a eternidade. Eu acho que um ponto também muito interessante, né, é o benefício disso tudo, né? Fala que pela graça sois salvo, né? Então, quando Jesus ele vem se apresentar a nós, né, e ele nos dá os recursos para nós passarmos por esses embates, né? Era isso que eu ia colocar, né? De forma que quando, né, nessa expressão, nesse versículo que o Cordeiro, né, estava preparado antes da fundação do mundo, o projeto, né, assim como esses nas arenas, eles alcançaram também, não foi privilégio só nosso, porque eles alcançaram. Através do sangue da figura do Cordeiro, o entendimento deles também foi esse, alcançaram o profético. Isso. Né? Eles alcançaram o profético, nós, a igreja também. Né? Porque está tudo preparado, até isso o Senhor Jesus, até isso está incluso no projeto de Deus. Né? Se nós esses pecarmos, né? Se houver um momento ali, como o pastor colocou, né? Olha, perdeu a comunhão, né? A minha salvação está em risco, mas o recurso é o sangue do Cordeiro. É a justificação pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Né? O nós Salvador. Temos também, Fabrício e o senhor Robson, desculpe, nós temos alguns versículos de conselho, não é? Glória a Deus. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Está lá em João 2,15. Sim. Também tem um outro conselho, não é? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Vinde bendito meu Pai, o que você leu. São versículos que vão encaixando na nossa vida, que se nós mantivermos ele na nossa alma diariamente, nós vamos alcançar a vida eterna. E vamos entrar no reino dos céus. Não é isso? Exatamente. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que, como os irmãos falaram, né? Essa dinâmica, né? Sim. Porque é uma dinâmica, né? A igreja, ela vive, né? Como na luz ele está, né? Então, a gente vive nesse tempo dinâmico. E quando a gente, né, lança a mão desse benefício do sangue do Cordeiro, né, as nossas vidas, aí sim ele, né, nos torna alvos mais, né? Sim, e agora adoradores. Glória a Deus. Bem, tem outro texto também, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Porque o Pai procura tais e assim procura a tais que assim o adoraram. O Senhor todos os dias está esperando a nossa adoração. Glória a Deus. Mas podemos seguir? Podemos. A gente só para um último comentário aqui interessante, né, que o Senhor, ele, no próprio livro de Apocalipse, ele fala que bem-aventurados são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
porque na verdade, e diz que terão direito, porque na verdade, né, é ter o direito. Né, ter o direito, mas para ter o direito tem que passar por esse processo, tem que crer, né, reconhecer que através do sangue de Jesus é que o homem tem a justificação, ele tem direito. Tem direito, mas ele tem que entender qual é o projeto. Aí Hebreus ele vai falar, né? Hebreus 12, 14. Né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Vamos entrar para a segunda pergunta? Amém. Vamos. Ao ler Apocalipse capítulo 14, verso 14, identifica a característica do Senhor Jesus com aquele que tem na sua mão direita a foice aguda. Tá? Nós temos Paulo de Oliveira de São Paulo, nós temos o obreiro Tibério Correia e temos a senhora Ana Paula de Vargem Alta. Nós vamos assistir os vídeos e depois voltamos. Amém? Amém. E em Apocalipse capítulo 14, verso 14, nos diz o seguinte, né? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, e que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Meus irmãos, o Senhor Jesus é aquele que está guardando a ordem do Pai, né? A ordem do Pai para enviar os seus anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. E o Senhor Jesus é o semeador e o ceifeiro. A semente é a palavra de Deus e a semeadura é o anúncio da palavra, que é a evangelização. E a colheita é a ação dos anjos no fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor, que recolherá os fiéis em toda a parte da terra, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. As características do Senhor, como aquele que tem a foice aguda, nos mostra a figura do Senhor como ceifeiro, aquele que tem poder para ceifar, aquele que tem poder para separar o joio do trigo. Em Mateus capítulo 13, no versículo 30, nos diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O Senhor é aquele que vai separar o joio do trigo e o trigo o levará para o seu celeiro, a vida eterna com ele. Glória a Jesus, a paz do Senhor. Nós sabemos, né, que na parábola do semeador, a semente ela é a palavra do Senhor Jesus e a semeadura ela é o ato de anunciar essa palavra, né, o ato de evangelizar. E nós também sabemos que a colheita, ela é o momento, né, da operação dos anjos no fim dos tempos, levando ali, né, recolhendo os fiéis do Senhor Jesus que receberam essa semente e os seus corações foram como a boa terra, que absorveram e geraram frutos, né? Sabemos que o Senhor Jesus, ele é o semeador e ele também é o ceifeiro. Senhor Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A paz do Senhor Jesus. Bem, Sr. Robson, na pergunta tem uma questão muito importante, né? Aquele que tem na sua mão uma foice. Essa foice nós podemos ver que para que ela vai servir? A foice é interessante falar, porque a foice na mão direita já fala profeticamente, né, de Jesus, né, com a sua autoridade sobre toda a terra, tanto que, né, diz que ele está na mão direita, uma foice aguda e coroado, mostrando, né, a autoridade e a majestade do Senhor. Toda a autoridade. Toda a autoridade, toda a majestade, né? Mas também chama atenção porque diz aqui que ele estava do momento profético. Então isso nos remete ao momento já do arrebatamento. Sim. Momento profético da vinda do Senhor Jesus. É o momento que ele está com a foice, né, na mão, a foice aguda, né? Porque ele é o ceifeiro, né? Eu fazendo menção também, né, da parábola, né? Da parábola do joio e do trigo, da semente, né? A semente, sabemos, é a palavra. Sim. A palavra, né? O semeador é o Senhor Jesus, que veio e lançou a palavra do reino, seu reino, a palavra do reino. Então ela foi lançada, então nós temos 3 momentos, né? A semente, o momento da semeadura, que é o momento atual, é o momento da graça,
momento, né? E o momento da colheita. Esse momento é um momento todo especial, né? Onde o Senhor, né, com a foice aguda que fala disso, é o momento em que o Senhor vem colher os frutos da sua obra. E esse momento, que momento é esse? É o nosso momento atual? É o momento do arrebatamento, é o momento agora, né? É o momento agora do breve. É o momento do breve, né? É o momento do guarda o que tens. O que é que nós temos, né? O que é que nós temos na igreja? E o senhor falou nós temos o profético. O senhor falou da parábola do joio e o trigo. Os dois parecidos, mas no momento da colheita há uma identificação, né, de quem é o joio e de quem é o trigo. Sim. E quando fala da foice, é justamente por isso. A colheita está para ser feita. E nesse momento é que nós vamos identificar quem é o verdadeiro adorador, como Davi. Glória a Deus. Que tem o livro, seu nome escrito no livro da vida, e quem não é o verdadeiro adorador, que não tem o seu nome escrito na vida. É isso. O Senhor é tão maravilhoso que nesse momento os discípulos até, ele não arranca não para não danificar. Deixa lá. É para não danificar. Existe um momento certo. Porque existe o livro da vida. Existe um momento, né? E esse momento é o momento da abertura do livro. Justamente. Aonde, né, na abertura do sim, livro, é o momento exatamente. Exatamente. E o julgamento é por quê? É pela palavra. Então, e o né? momento agora nós estamos vendo que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coroa na cabeça, nuvem, a foice na mão, tudo sobre uma nuvem. O interessante é que esse livro de Apocalipse, né, é o livro da revelação, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, agora, né, Jesus ele não é somente o cordeiro que foi morto, mas agora ele é o Rei. O Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. Então agora ele vem nas nuvens. É o digno, é o único digno. É o único. Então é aquele que virá nas nuvens, né? Irá chamar, e aí na hora que ele chamar, né? Vinde benditos, aí ele vai chamar, né, o meu nome, os nossos nomes. Aí sim ele vai usar a foice aguda, porque agora é o momento de separar aqueles que o adoraram em espírito e em verdade, daqueles que, né? É a separação lógica, né? Nós vimos na aula da EBD passada, nós falamos do cavalo branco. Sim. Jesus vitorioso. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E interessante que agora é o momento esse da diferença entre os adoradores, né? Quem adorou a besta, quem não adorou, quem tem seu nome escrito no livro da vida, quem não tem, não é? Nós vamos ver um dia. Sim. Né? Nós vamos ver se as nossas vestes estão branqueadas, como o senhor falou, se estão preparadas, se nós vamos ouvir o vinde bendito de meu Pai ou não. Vai ser um momento especial, mas agora nós precisamos, Fabrício, nos preparar. O interessante é que a menção da foice aguda, né? Então, indica que nada passa ao olhar. Nada. Então, quando, né, o momento se der, quando o momento ali da colheita se der, que houver essa separação, o que a igreja fiel ela entendeu? Que em todo esse período, em todo esse momento, ela reconhece que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. E é isso que nos condiciona todos os dias de nossas vidas. É isso que nos dá o sentido. Então, quando o livro, né, a gente vê que o capítulo 13 vai mostrar o engano, aqueles que aceitaram, quiseram ficar no engano, e agora a gente vem para o 14, que agora aparece ali Jesus como símbolo, né, do juiz, daquele que vai fazer a separação. Então essa é a vida do servo do Senhor. Está sempre não negando as coisas, né, mas o terreno. Ele nega aquilo que é terreno. Ele não se contamina com aquilo que é humano. Sim. Mas agora ele, no 14, ele entende que haverá um dia que com uma foice aguda será tirado. A foice aguda ela fala também de justiça. Porque o Senhor ele é bom, mas é justiça também. É um corte só, é um momento só. A palavra de Deus ali em Salmos até diz: e o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos? Fala até de escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e noite. Então a foice aguda fala também disso, de um momento único onde vai haver o corte.
a separação. Né? Ele mesmo, né, colocará à direita, né, os que servem e fora os que não servem. Então vamos olhar essa parte dos que servem e dos que não servem. No momento da colheita, né, o trigo verdadeiro vai ser colocado num canto para se aproveitar. Sim, glória a Deus. Né, tudo aquilo que ele tem de bom. Sim. O joio vai ser colocado de lado e vai ser jogado aonde? O que a gente faz com o joio que só tem palha? Fogo. Tacar fogo e acaba. Fogo. Mas durante todo o processo, né, são iguais. Tem aquilo que nós falamos anteriormente. Será que são verdadeiros adoradores? Estão adorando a quem? Como estão? Estão com as suas vestes branqueadas? Não, nós não sabemos. É interessante. Mas no momento da colheita o Senhor vai saber. É interessante dizer que, né, muitos dizem, e já foi até mostrado, que uma diferençazinha entre o joio, né, e o trigo é a semente. Justamente. Né? O joio, ele tem toda a aparência, né? Tem a aparência, mas ele não tem a semente que o trigo tem dentro dela. E a semente é justamente essa semente que nós falamos, é a palavra. É o evangelho eterno que quando ele vem, né, sobre o homem, né, então aquela semente ela produz verdadeiramente frutos, né, da árvore da vida. Produz frutos e frutos bons. Né? Então essa é uma diferençazinha, né, por isso que eu entendo que até o Senhor não deixa. Porque ele sabe, né? Ele sabe quem deu fruto, quem tem fruto, quem vai dar fruto e quem não. Então deixa, porque ele é que sabe. Senão haveria injustiça, né? Por isso que ele é o juiz. Então, senão haveria uma injustiça, mas a justiça... Soberania, exato. Ele tem o rei. Ele tem, quando ele tiver acesso ao livro, né? E aí começar, é ele, não é por ele, dele, por ele, né? São todas as coisas. É interessante que a gente para um pouquinho e começa a pensar, né? Mas Senhor, eu falei do Senhor. Eu profetizei. Eu fiz isso. Exato. Não é? Tudo eu fiz, mas será que eu fiz diante do Senhor mesmo? Sem perguntar, né? Quem te introduziu aqui? Cadê as suas roupas? Cadê fiz tudo isso, mas... a roupa branca? Cadê a sua roupa branca? Branqueadas. A identificação, né, das vestes é algo assim. E nós vemos hoje justamente isso, né? As religiões que estão aparecendo, né? Tudo aquilo que vai aparecendo, tudo aquilo que vai fazer. E nós vemos que as pessoas estão simplesmente sem nada, como os dois, sem nada. Exato. É como, né, nós já estudamos também, né? Nu, pobre e sem... Que desgraçado não é, mas é sem a graça. Sem a graça. Ser desgraçado está vivendo sem a graça. Justamente. Sem a graça, sem a salvação que é oferecida, né? É pela graça sois salvos, como o Fabrício já colocou ali, né? Então, é a fé, né? Que o sangue de Jesus, né, do Cordeiro, né, imaculado, foi vertido. Que começou a semear essa semente. Né? Essa é a fé redentora, essa é a fé verdadeira. Eu acho que a fé profética. O interessante é que é ele quem semeia e quem colhe. Né? Então, o produtor, ele é assim, né? Ele sabe exatamente. Mas na parábola do joio e do trigo, alguém plantou o joio. Isso. Tem sempre alguém. Tem sempre alguém que não plantou o joio. E isso é a nossa atenção. A nossa atenção tem que ser voltada. Se nós queremos ser aqueles que, né, ser os verdadeiros adoradores, é aí que mora, né, a grande questão. O que está sendo introduzido? O que eu vou fazer? Exato. É aquilo que o senhor falou. É o ato de aceitar o Senhor, mas o processo é diário. É sempre estar perguntando, Senhor, meu nome continua escrito, meu nome está lá. Isso mesmo. Mais alguma coisa, Fabrício? Eu acho interessante também, né, igual os irmãos, né, é o permanecer, né? Permanecer vigilante, né, e preparado. Né? Assim como nós aqui mencionamos, no dia, né, que virá a ceifa da verdadeira colheita, né, na qual nós não sabemos. Eu acho que o preparo, estarmos preparados, né, por isso que o clamor, né, pelo sangue de Jesus é uma arma muito poderosa, porque além de dar toda a segurança para as nossas vidas, né, é através desse sangue que nós vamos ver o Pai. E é por isso que a EBD é muito importante na nossa vida. É o estudo diário. Nós começamos a pegar desde trás, como nós falamos na pergunta anterior de Gilino, né?
Nós vamos ver aquilo. Todo um processo das igrejas passando. Todo um processo. Aquilo que o mundo vive hoje, né? Com certeza. Então você vê ali uma igreja avivada, daqui a pouco a introdução de algumas coisas no meio, o casamento pervertido. Tudo que nós estamos vendo hoje, e né? Nós estamos vendo hoje que Laodiceia, né? Que é o quê? Tudo pode para todo mundo. Isso. Entendeu? As coisas estão o direito, dos povos. Então, assim, se dá, aí nós podemos entrar até numa questão aqui muito, muito interessante, né? É a substituição do cordeiro. Uhum. A todo momento, o mundo ele tenta substituir o cordeiro por algo que, de repente, para eles, né, faça sentido para o momento que eles vivem. Assim como Jesus ele falava, ali até por parábolas, para tentar, né, ter uma ligação com o momento, né? Hoje existe uma igreja que entende a voz do Espírito Santo. Eu acredito que né, ouve, né, a voz do Espírito Santo. Como se diz, o homem ele quer substituir o ato, o ato profético, o ato eterno, com justificativas ou até com narrativas de que, né, a gente dá aquela coisa, uma vez salvo, até aproveita, né? Você vê que olha, uma vez salvo para sempre. Não, Jesus é bom, mas ele salvou, uma vez salvo. Não, quando nós sabemos, né, que a salvação é dinâmica, como nós colocamos aqui. Então, nós sabemos qual é o verdadeiro culto também. Mas o homem não tem nem condições, não teve participações, não tem condições. É indispensável. Muitos até nos criticam, né, dizendo que o clamor pelo sangue de Jesus e sangue que isso foi gravado. Não. Né? Essa doutrina ela emerge da palavra, tá, né? Para todos nós, inclusive a família, né? É perguntado ali, veio as orientações do Cordeiro para Moisés, não é isso? Que até as crianças, né? O aprendizado nosso, né? Das nossas crianças é o mesmo, né? Eles podem até perguntar, que negócio ali eles perguntam de sangue aspergiu, falou, esse é o sangue do Cordeiro, daquele que o Senhor nos tirou. Então o ensino, o profético é o mesmo, é o sangue do Cordeiro, mas agora, né, nós entramos na presença com ousadia por esse sangue, por esse ato, entendendo esse sacrifício. Nós temos agora, falamos também, já estudamos sobre o sacerdócio universal, não é verdade? Então agora nós temos esse direito. E muito mais, né, direito de entrar no Santo dos Santos pelo sangue, tudo começou com sangue. E tudo, né, vai terminar com o sangue de Jesus, né? Tudo começou com o sangue. Temos todo o direito, todo o conhecimento, mas precisamos estar prontos. É verdade. É isso que é o grande. Né? Nós vivemos momentos difíceis, o mundo está vivendo momentos difíceis. A todos os momentos o Senhor está mostrando, olha aquilo, olha, os barcos estão sendo colocados. Quem tem ouvidos ouça, né? O Senhor, a todo momento ele está ali guiando a igreja. O pastor falou algo interessante, não saindo muito, mas estão falando das parábolas, de algumas parábolas. A parábola das 10 virgens não fala disso, de estar preparado. Não é hora de toscanejar. Né? O clamor, né? Ouvir-se o clamor. Então não é o momento de toscanejar, é de manter as vestes embranquecidas, vigilantes, porque o período é esse, é noturno. E essa é o momento onde, né, aí vem o noivo, sai ao encontro. Né? Então, é o grande momento. É o grande momento. Então, é o grande momento. Nós precisamos todos se manter, como o pastor falou, nos mantermos puros, santificados. Entendermos que o nosso processo ele é diário, entender que o final do processo ele é único, não é onde nós vamos escutar 20 benditos de meu Pai. E interessante, nós todos os dias, estarmos presentes na casa do Senhor, para estarmos confiantes, né? Amém? Amém. Podemos seguir? Podemos. Agora vamos entrar num momento especial. Eu convido vocês dois a cantar o hino com as crianças. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão e a irmã que está nos assistindo vai cantar conosco, junto com as crianças. Depois vamos voltar com as perguntas das crianças, sensibilidade. Glória a Deus. Amém. E Ele a nós irá.
Glória a Deus. Glórias a As Deus. crianças cantam, o Senhor opera. Glórias a Jesus. Agora nós temos aqui a Fabiana. Fabiana de... Moraes Vasconcelos. Você é irmã do Fabrício? Irmã dele. E filha do seu Robson. Isso. Nossa igreja. Tem qual das duas? Do teu pai ou do teu irmão? Do meu irmão. Ah, Tá vendo? qual é a igreja? Monte Azul. Monte Azul. O pastor de lá é o Jorge. Jorge Lima. Jorge. Nós vamos assistir os vídeos agora das crianças. Eu não vou fazer a pergunta, Fabrício e Fabiana, porque as mães já fazem, tá? Nós temos os vídeos da Laura dos Anjos Mimoso do Sul, a Débora Cripe, que é uma bebezinha linda de Campos dos Goitacazes. Nós temos a Maria Eduarda também, uma criança de Belo Horizonte. Nós vamos ver os vídeos e depois voltamos. Amém? Amém. O que Zaqueu fez quando Jesus disse que queria pousar em sua casa? Em Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6 diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o posto. Nesse capítulo, nesse versículo, diz que quando Jesus foi pousar na casa de Zaqueu, Zaqueu desceu correndo para ir receber Jesus. Débora, respondendo a pergunta da Cis, Zaqueu, ele desceu apressadamente e recebeu Jesus com enorme alegria. Amém? Amém. A paz do Senhor G? Amém. Amém. O que Zaqueu fez quando Jesus falou que queria pousar na sua casa? Zaqueu desceu correndo porque Jesus falou com ele que ia ir da casa dele. Muito bem. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Então vamos lá, Fabiana. Eu não quero que você fale sobre as perguntas, tá? Mas eu vou induzir você a conversar um pouquinho sobre a sua infância. Qual foi a sua professora que mais marcou na tua vida de pequena até agora como jovem? Ah, certamente a tia Zira. Tia Zira, né? É Elzira, mas eu chamo de tia Zira. Muito bom. O que você lembra de uma aula dela que você pode hoje falar, poxa, aquela aula me marcou? Uma dinâmica que fui eu que pedi para ela fazer, Uhum. que ela levou um ovo cozido. Um ovo? Um ovo cozido. Meu Deus. E ele era para explicar, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como com um ovo? A casca, Sim. a gema e aquela parte, né, clara. A casca Só que tava... clara e gema. E ela fez porque numa aula anterior eu pedi, fiz uma pergunta. Sim. As outras crianças também se interessaram e ela bolou essa dinâmica e fez. E você entendeu? Entendi. E quem era a casca? Lembra? Esqueci. Agora eu não vou lembrar da dinâmica em si. Tá. Mas... Mas foi sobre a Trindade. Isso. Tá bom. Fabrício, quem foi sua professora que marcou você? Hoje já está casado, com filha. Tem bastante tempo, Tem hein? bastante Ou tempo. não, tem bastante tempo. Mas eu posso me lembrar a primeira aulinha, o primeiro dia que eu entrei na igreja. Eu vou falar 3 nomes aqui, mas nessa aula especificamente estava a Iracema. Não vai errar. Não vou, que já está aqui, ó. Iracema, a Sônia Coutinho, né, que já partiu para o Senhor, e a Bárbara. Engraçado. Bárbara e a Iracema. Isso. Não, a Iracema foi a primeira. Essa aula, o tema era o Arco de Deus. Então, eu acho que isso talvez... Isso me marcou. Foi a primeira vez que eu participei de uma aulinha. Sim. E nunca mais eu pude esquecer. Todas as vezes que eu observo e vejo, né, esse fenômeno, né, acontecendo, eu me lembro desse dia, dessa aula. Do arco lá, não é isso? Isso. Que aí, né, a gente... Isso ficou marcado. Né? Eu acho que isso ficou marcado na nossa vida. Isso mostra, né, a importância, né, do ensinamento às nossas crianças, aquilo que a gente tem passado até mesmo para minha filha, né, aquilo que certamente ela passará para os filhos dela. Isso se, né, nós não formos morar na eternidade antes, mas esse ensino ele
ele fica gravado, né? A pergunta que eu fiz a vocês dois é muito importante. Por quê? Nós temos a Laura, não é, uma adolescente, em que ela dá resposta sobre Zaqueu, mas ela também fala um pouquinho mais. Aí nós começamos a ver a diferença da adolescência, em que ela fala um pouquinho mais sobre o texto. Nós vemos a Maria Eduarda, que é uma criança, né, que também falou, que também deu a resposta certinha, mas temos a Débora, que era uma bebê, em que ela sente vontade de falar junto com a mãe, só que ela não consegue ainda, mas ela fala amém, ela fala todo o processo. Então, é importante, Fabiana, que você sempre esteja assim, que você seja uma professora, se dedica a isso, pede ao Senhor, isso é muito importante. São 3 classes que marcam a nossa vida. Verdade. Não é? De bebê, que o pastor Dória sempre falava das caixas d'água, né? Eu conheci pessoalmente e no meu casamento ele sempre falou isso. Mael, sempre fala com as tuas filhas, da barriguinha, da mamãe. Interessante que hoje a preocupação do homem hoje é saber qual time de futebol que torce, né? Lá no mundo, nós não. Você vai ser uma serva do Senhor. Essa é a nossa oração. Nossa oração. Vamos oração. Cantar o hino, não é isso? Olha, a historinha que eu vou te contar, essa aqui, que vai ficar marcada. Normalmente, o pessoal usa muito a de Samuel, né? Eis-me aqui. Amém? Amém. Nós vamos então ver acessibilidade. Nós temos 2 vídeos. O Matias Ferreira, que é o intermediário da Serra, e o Luiz Felipe, que é uma criança de Cabo Santo Agostinho. São dois vídeos muito importantes. Vamos ver e depois voltamos, tá bom? Agora o Matias vai responder a pergunta das crianças de acessibilidade. Matias, leia Lucas capítulo 19, versos 5 e 6 e responda: o que Zaqueu fez quando Jesus disse que queria entrar na casa dele? E Zaqueu desceu rápido, ficou feliz e deixou Jesus entrar em sua casa. Dá pra você seguir Jesus. Pai, senhor Luiz, qual que é a resposta? Zaqueu desceu depressa, porque ele recebeu, ele recebeu com alegria. Amém, a paz do Senhor. Bem, intermediário lá, Matias, na sua condição, o Luiz Felipe também é uma criança também na sua condição, mas louvando ao Senhor. Fabrício, na sua igreja, lembra sempre da acessibilidade. Sim. A acessibilidade não é somente aquele que vem na igreja, mas é você ser acessível também aos outros, tá? Lembra dos idosos. Ontem, essa semana, nós gravamos um programa aqui sobre acessibilidade e o pastor João Ricardo ele falava assim, que na igreja dele tem uma classe especial, que é o mais 65. Então, eu posso... Aliás, 65 mais. Então, eu posso compartilhar que lá na nossa igreja, em Monte Azul, nós temos uma classe bem grande de idosos. Isso. A gente tem feito um trabalho lá. E é importante vocês incluírem eles nessas perguntas da acessibilidade. Né? Ele falava que os 65 mais é uma classe muito importante. Eu já estou nessa fase. Lá a gente abaixou um pouquinho, é 60. Então tem um pessoal que escorrega, não? Calma aí, eu estou no 59. Eu já estou nos 70. 60. Então, procurem ver isso. Tá? Os idosos, eles sentem a cadeira, o banco um pouquinho duro, faz uma almofadinha, bota para eles, dá um beijinho sempre neles. Tá? Isso é muito importante. Amém? Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa. Agradecer a presença de vocês, do seu pai, da mamãe que está nos assistindo. Não é? Envia a sua participação. Tá? Amém. Eu vou lembrar, vou ligar para vocês, tá? Grava um vídeo, dou uma pergunta. Nosso canal no YouTube, ativa as notificações. Você que está em casa, a mesma coisa. Redes sociais. Existem 3 sejos. Você conhece os 3 sejos? Quais Conheço. são? Vamos lá. Do YouTube. Curtir, comentar e compartilhar. É muito importante você que está nos assistindo também no nosso programa. Curta o programa. Compartilhe ele e comente ele. Daqui um pouco, às 19 horas, lá em Monte Azul, não é isso? Nós vamos ter um culto de glorificação ao Senhor. E não esquece de enviar convite também da evangelização. Isso. Amém? Amém. Te agradeço por tudo.
Fabrício, foi Obrigado, um prazer. pastor. Espero que não seja a primeira. Amém. Mas outras vezes estarão conosco. Amém? Amém. Vamos à paz do Senhor. Domingo que vem estaremos juntos, se assim o Senhor permitir.